noite, gatos e gatas do meu plantão! Cheguei, já tô aqui no estúdio, já convido você que tá no TikTok, Instagram, Facebook, que vem aqui pro canal do YouTube, que é por cá que você vai acompanhar essa grande entrevista. Recebo hoje, com muito carinho, a doutora Juliana Adam, que vai falar sobre tudo sobre pensão alimentícia, casos de família, tudo que causa polêmica. Uma salva de palmas pra doutora Juliana Adams. Seja bem-vinda! Obrigada, Ju, pelo convite. Uma honra estar aqui com você, né, compartilhando esse teu momento maravilhoso que você tem trazido, né, só para São José dos Pinhais, mas também para todo o Paraná e para fora do Paraná. Prazer estar aqui, Ju. Ju, você sabe que eu sou de grande admiração, eu tenho uma grande admiração por você, a gente já é amigas. E quando eu vi, eu falei, meu Deus, a Ju tá focada mesmo nessa área da família. Como que foi, Ju? Vamos, antes da gente, né, abordar os temas que causam bastante polêmica nas redes sociais, conta um pouquinho como que você decidiu ir, né, ser advogada, como que você decidiu ir para essa área que é que causa tanta polêmica, né, Ju? Então, Ju, eu costumo dizer que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito que me escolheu. É assim, eu também sou uma mãe separada, né, uma mãe solo, e sei o que as mães passam por aí. Também existem, né, isso não é regra, mas a maioria são mães. E eu também passei por um momento de dificuldade com a minha filha. Então, se eu conseguir ser um pouco de bênção na vida dessas mães, pela ter dignidade para criar os filhos, eu quero ser. E é isso que o direito me trouxe. Eu ser luz na vida delas. A gente conversou essa semana e você falou, eu perguntei pra você, tem uma amiga que precisa, né? Você falou, eu adorei quando você falou assim, a minha especialidade, eu adoro. E você faz com amor mesmo, né, Ju? Exatamente. É assim, eu costumo dizer que a gente não consegue, vamos se colocar no lugar do outro. A gente se coloca, mas quando você vive aquilo ali, é diferente. Com certeza. Então, assim, você sabe o que você tem que fazer, você sabe a dificuldade daquela mãe ou daquele genitor que está com uma criança, né, para criar. Então, as coisas se tornam mais, como que eu posso te dizer? Tipo, eu consigo dar o sangue ali mesmo, sabe? Dar o sangue como se fosse para mim. Com certeza. Ju, por que a sociedade ainda chama de ajuda, infelizmente, aquilo que é uma obrigação legal e é o direito de uma criança? Infelizmente, ainda falam que o pai ajuda, né? Eu fico revoltada quando eu ouço isso. E isso não existe, né? Sim. O pai não ajuda. O pai é a responsabilidade dele. Como a mãe tem responsabilidade, o pai também tem responsabilidade. E hoje o pessoal, né, a sociedade chama de ajuda porque sempre foi a mãe que criou os filhos, né? Sempre a mãe que vem criando os filhos, mas isso daí não é ajuda que ele tem que dar, é a responsabilidade de criar um filho também, porque ele fez junto com a mãe. Com certeza. Né? A mãe não fez sozinha aquele filho. E você, né, acredito que todos os dias recebe muitas mulheres falando sobre isso. Quais são os maiores erros que hoje você percebe no teu escritório que as mães cometem? Fazer acordo verbal. Não dá certo, né, Ju? O português popular aqui. O acordo de boca. Porque assim, deu certo 2, 3, 5 meses. Se ele olha, hoje, a partir de hoje eu vou pagar metade do que eu pagava antes, não tem como a gente cobrar isso judicialmente, sabe? Porque o acordo de boca, não tem como provar, não tem... Então, assim... sempre que se tem como fala, um conselho que eu posso dar para as mães ajuize ação, sabe? Tipo, deixe tudo ajuizado, tudo, porque daí o pai não consegue abaixar a pensão a hora que ele quiser. Sim. Ele não consegue ir buscar a hora que ele quiser, para as coisas, né, fluírem. Ju, na criação dos e filhos. Geralmente as mulheres fazem esse acordo de boca sem a ajuda de uma advogada, sem nada, né? E isso acaba sendo pior para elas, né? Acaba dificultando a vida da mãe e da criança, né? Porque, assim, o pai, se ele quiser, ele paga R$1.000 hoje e mês que vem, eu me apertei, eu vou te dar só 500, mas a criança não vai deixar de comer. Sim. A criança não vai deixar de vestir. Né? Então, por isso que o acordo judicializado, ele é um valor certo e aquele valor tem que ser cumprido. Senão,
né, acontece do pai ir preso, né, ou a gente também busca os bens do pai. A gente bloqueia conta, a gente busca, faz busca no Renajude, que seria busca e apreensão de... Apreensão não, né? Mas é busca de carro, sabe? A gente bloqueia na justiça, porque pode ser que venda aquele carro e a gente consiga resgatar o dinheiro né, que ele deve de pensão. Ju, a internet hoje é muito agitada, tem muitas pessoas falando, né, questionando e falando muitas coisas, mas você, como advogada, o que você vê mais hoje na internet, circulando por aí, sobre mitos sobre pensão alimentícia? É que o povo fala que é 30%. Eu quero 30%. E a maioria vem até mim e fala, doutor, eu quero 30%. E isso não existe, né? Isso é um mito mesmo na internet, porque assim, o valor que o juiz vai estipular é sobre o valor que a necessidade da criança, também a situação financeira, né, do genitor que vai pagar essa pensão alimentícia. Então, tudo tem um conjunto de situações ali, né? E o assunto, pensão alimentícia, virou uma guerra entre homens e mulheres? Olha, em muitos casos, infelizmente, sim. Mas isso não deveria, né? Eu também acho. Ainda mais nas redes sociais, né, Ju? E assim, a mãe e o pai, eles têm que saber que existe uma criança ali. Né? E o casamento não deu certo, tá tudo bem. Mas aquela criança, ela vai continuar tendo um pai e tendo uma mãe. Né? Então, não adianta ficar indo para a internet, gritando para os quatro ventos, que não vai mudar em nada. Então, assim, a melhor situação é sentar, conversar como dois adultos para criar uma criança. Ju, você falou agora há pouco que a pensão, muitas mulheres acham que chegam no teu escritório falando, eu quero 30%. E você já falou aqui que não é bem assim as coisas, né? Como que o juiz faz esse cálculo para saber quanto por cento cada um deve receber? Assim, existe uma proporcionalidade, né, de quem paga e também de quem recebe. Então, assim, eu vou entrar com uma ação na justiça, né? Vou judicializar a nossa ação. Eu preciso ter uma planilha de cálculos. O que teu filho gasta? Né? Escola, inglês, a criança paga aluguel também. Então, o aluguel entra nessa conta, água, luz, tudo que é gasto naquela casa para aquela criança ter uma vida digna ali dentro, tudo é colocado na pensão alimentícia. Mas também tem, o pai ganha quanto? A mãe ganha quanto? Então, digamos que deu 3 mil reais lá que a criança, né, usa no mês ali. O pai ganha 20 mil reais. A mãe ganha um salário mínimo. É justo que seja 50% de cada? Não. Tá, mas agora é uma dúvida minha. Eu tô com uma dúvida aqui. E quando a mulher ganha mais que o homem, como que faz? Com a pensão? Também, ele vai pagar proporcional ao que ele pode pagar. Entendi. Então, assim, por isso que, né, é feito um estudo, né, na área judicial ali, para saber, né, quanto que a criança ganha, quanto que o pai ganha, quanto que a mãe ganha, porque tudo precisa conversar. Tem o que eu posso dizer assim, tem alguma despesa que realmente não entra e que entra na pensão alimentar? Ou tudo que for de despesa entra? Tudo que for de despesa dentro de uma casa, né, e da criança, principalmente, entra. Não entra, tipo, gastos pessoais da mãe. Salão, academia. Isso aí, né, não tem como entrar na conta porque é pra mãe. Sim, mas se a mãe paga aluguel, o pai tem que ajudar com o aluguel. Sim, exatamente. E como que entra esse cálculo do aluguel? Digamos que é a mãe e a filha só. 50% é da filha. Entendi. Então não tem pra onde o pai fugir daí. Não tem. Tem que pagar. Tem. Mesmo que ele... E se ele... agora é tudo vida minha agora. Tá, mas e se ele não ganha... Tipo, se ele ganha um salário, como que ele vai ajudar com 50% do aluguel? Então, é isso que eu te falo. É proporcionalidade, né, do pai. Qual que é a proporção que ele consegue ajudar? Acho melhor a mulherada pensar bem. Com quem se... Ou faz fazer... não, como que é? Que a mulher faz filho... que a mulher faz filho sozinha? Que tá na moda agora também, né? Não tem aquele negócio que a mulher vai pra... Artificial, gente. A pessoa vai lá e... inseminação artificial. E daí a mulher lá... Tem umas mulheradas que estão tendo nenê sozinha agora.
Às vezes é melhor, né, Ju? Ah, é, com certeza. Às vezes, com certeza. Como que a mãe deve organizar as despesas e o comprovante? A mãe tem que mostrar, dar satisfação todo mês pro pai? Não. Isso não existe. Isso é um mito também, né, que falam. A mãe não tem que dar satisfação, mas, né, o pai, ele tem que ver que a criança está sendo bem cuidada. Mas e se o pai exigir, eu quero comprovante de tudo, isso existe ou não é obrigado? Olha, ele pode entrar na justiça requerendo isso e, tipo, alegando que a criança não está sendo bem cuidada, né? Que ele quer saber onde que está indo esse dinheiro. Isso ele pode, mas assim, o juiz nunca vai determinar que todo mês a mãe preste conta desse valor, Aham. né? Porque esse valor não é para a mãe, esse valor é para a criança. Sim. Né? Então, assim, a criança, ela tem que receber e tem que viver proporcional, né, aquilo que ela recebe tanto do pai quanto da mãe. Ju, e existe um valor mínimo de pensão? Porque num caso que a gente pega alguém que receba um salário, tem um valor mínimo ou não? Não. É o juiz que decide mesmo. É, o juiz. É tudo isso que eu te falei. É o valor proporcional, né, do pai, da mãe. Mas assim, quando o pai ganha um salário mínimo, digamos. Ou trabalhe por escala, trabalhe por autônomo. Aí o cálculo é feito sempre sobre o salário mínimo. Por quê? Porque o salário mínimo todo mês ele aumenta. Então, todo mês todo ano, né, aumenta. Então, todo ano, essa pensão também vai ser reajustada. Doutora, como que a gente faz para pedir uma pensão para um pai desempregado? Vai entrar na justiça normalmente. Aí, esse valor de pensão, ele vai correr sobre o salário mínimo. Ah, entendi. Então, é um percentual sobre o salário mínimo que o juiz estipula. E quando o pai ganha muito mais do que ele fala, como que a gente faz para provar? Aí, a gente tem armas muito boas nas mãos, né? Que daí isso é o papel da advogada correr atrás. Mas às vezes a advogada não tem esse acesso, né? Uhum. Mais fácil às vezes para mãe, mas assim, printar viagens que o pai faz, printar restaurantes que o pai vai, sabe? Fazer prints e mostrar para o juiz que a vida que ele está informando ali no processo é totalmente diferente da vida que ele vive lá fora. Então, o que ele postar no Instagram, se eu for lá e printar, é válido pro juiz. É válido. Ai. Se ele anda com carro, né? Tipo, ele diz que ganha 3 mil reais no mês, mas ele anda com carro importado. Sim. Viaja, né? Faz viagens no exterior. Isso não condiz com o salário de 3 mil reais por mês, né? Sim. Ô, Ju, e quando ele forma uma outra família ou ele tem um outro filho, isso diminui a pensão alimentícia? Não exatamente. E como que o juiz conduz, né? Quando o rapaz a pessoa tem outro filho ou acaba construindo uma nova família? Assim, esse filho que ele tinha antes não deixou de existir. Então, se ele formou uma outra família, ele tem que estar ciente que ele tem que, né, sustentar aquela criança do antigo relacionamento quanto, né, a esse casamento e essa criança que ele vai ter agora, se ele tem outro filho, né? Mas assim, o juiz vai fazer proporcional aos dois, né, em alguns casos. Mas vai que essa criança, uma delas é deficiente, né, ou deficiente intelectual ou deficiente físico, que ele precisa de mais, né, às vezes mais dinheiro, ele precisa ter mais condições ali, né, para uma consulta, tudo é mais caro, né, babá, uma escola, né, que aceite uma criança, né, deficiente, né, que seja... Então, assim, daí tudo é proporcional. Sim. Ô, Ju, e quando o pai esconde patrimônio? Colocando bens em nomes de de empresas ou de outras pessoas. Como que a mãe conduz? Então, aí a gente faz buscas, né? A gente pede lá no processo mesmo para fazer buscas, faz buscas em nome da avó, busca no nome do tio, né? Que seria o irmão do pai, da madrasta. Então, assim, não adianta ele colocar... Não tem pra onde ele fugir. Não tem. E busca até a nova companheira? Sim, tanto que hoje já tem jurisprudência que a nova companheira, ela entra para fazer o valor da pensão. Então, o salário dela, o ganho dela, entra junto para somar com o salário do pai.
Então não tem pra onde fugir mesmo, né, Ju? Não, A não pessoa tem. tá ferrada mesmo. É. Doutora, e quando... O que a mãe deve fazer já nos primeiros meses de atraso? Já acionar, né? Se ela tem uma Tem advogada. muita mãe que tem dó, assim? Ah, tem. E daí fica procrastinando? Tem. Mas daí você Infelizmente. aconselha pra pedir a prisão ou você fala, é com você? Você deixa na mão da... Olha, eu sempre tento, né, mostrar pra mãe que não tem muita saída. Uhum. E assim, se ele não tá pensando naquela criança, né, que tá lá na casa da mãe, ele não tá pensando se eles estão passando fome, se eles estão comendo. Aí você tem que pensar se ele vai ser preso ou não. Sim. Ju, teve algum caso, assim, que mais chocou você, assim? Você tem de memória, assim, que você lembre pra contar pra gente? Ah, eu tenho só os pais que me ligam, desesperados. Doutora, eu vou ser presa. E eu falo, vai. E daí? Pensa uma coisa que você vai. Eu acho que a coisa que mais vai preso é isso, né, Ju? Não tem pra onde fugir, né, doutora? Não tem. E assim, Mas daí, você falou que os pais ligam, mas daí você tá atendendo a mãe. Daí o pai liga pra você, pra falar? sim. E daí É porque ele quer um acordo. Ele fala, eu posso pagar tanto. E por que não pagou já? Não, antes? eu falo, primeiramente, não é você que tem que falar quanto que você pode pagar, Sim. né? A gente vai fazer um valor ali, um proporcional. Você sabe quanto teu filho gasta por mês? Ah, não sei. Então, mas eu te aconselho procurar um advogado. Eu não sou tua advogada. Aham. Se você tiver algum acordo, você pode me retornar que a gente vai conversar. Mas, tipo, R$ 450 por mês. Me falam, e 400, eu posso pagar R$ 400, doutora. Olha, você vive com R$ 400? Não. Então, tá, eu acho que você respondeu já a tua pergunta. Ótimo. Tipo, Mas daí teve algum caso que você conseguiu fazer um acordo e a pessoa não foi presa ou a maioria vai preso? olha, tem uns que vão. Não tem muito ponto correr. Porque, assim, pode ser até ruim que eu vou te falar assim, mas, Aham. assim, pai chora patrimônio sempre. Ah, com Ele certeza. pode ter, mas na hora da pensão ele é um coitado, ele não tem dinheiro, meu Deus, porque ele passa necessidade, ele pode ganhar R$ 30.000 no mês. Aham. Mas na hora, na tua frente ali, né, na frente do juiz, meu Deus, é um pobre coitado. E assim, graças a Deus que o meu coração já é de pedra. E pra Sim, mim daí já você me- não se comove, né? Doutora, e aqueles pais que dão presentes, que roupas, que levam pra viajar? Esse valor é descontado da pensão ou não tem nada a ver? Não, jamais. É assim, o valor da pensão, ele é um valor certo e líquido. Então, assim, e mesmo se o pai, digamos assim, se o pai depositou a mais esse mês. Ah, eu depositei errado, você me devolve. Você devolve se você quiser. Sério? Entendeu, mulheres? Se você quiser. Repete, então. Só devolve se você quiser, você não é obrigada. E o ano e o mês que vem, ele não pode descontar. Ah, eu depositei lá R$ 300 a mais, eu vou descontar esse mês. Não, o valor é certo e líquido. Se ele descontou a mais, pode me procurar que a gente já vai colocar Já vai colocar ele na prisão. Na prisão. Não tem o que faça. Doutora, quando existe prisão e quando existe a penhora? Qual que é a diferença? A prisão é as É porque ele últimas não tem nada mesmo e vai direto pra prisão. Não, mas assim, as últimas a gente só pode ajuizar, né? Pedir o rito ali da prisão nas 3 últimas parcelas em atraso. Aham. Né? E dali pra frente. A penhora é sobre o valor total da dívida. Digamos lá que tá em R$ 17.000. Aham. Aí eu faço o rito de penhora primeiro e busco o que ele tem. Ah, mas eu só tenho um carro. Pra nós tá ótimo o carro. Sim, com certeza. Só tenho um carro, só tenho... Mas assim, ele vai bloquear a conta, vai bloquear a CNH. Olha, dá pra gente fazer Mas muita bloqueia coisa. CNH também? Bloqueia a CNH. Ah, essa eu não sabia. Bloqueia CNH, bloqueia passaporte, bloqueia, né, carro, moto, qualquer automóvel que esteja no nome dele. Ah, dá pra gente também, ele é casado com a madrasta, a gente vai para as contas da madrasta, a gente vai para as contas, né, para casa, ali pro carro, se tiver no nome dela, porque às vezes eles são casados e os bens estão todos no nome da madrasta. Sim. Então a gente vai buscando. Uma hora dá certo. Sim. Ju, em relação à prisão, você não acha que algumas mães às vezes ficam com medo de pedir a prisão do pai? Porque
geralmente o pai paga um mês, daí outro mês não paga, daí um mês paga, daí fica naquele um mês sim, um mês não, e ela fica contando que, esse mês ele não pagou, mas mês que vem ele paga, ele é assim mesmo, e ficam pensando que se eu mandar prender é pior, que daí no outro mês eu não vou receber. Como que funciona quando o pai vai preso? Que daí elas não recebem mais mesmo, daí como que faz? Mas assim, continua contando. Né? Então, assim, ele tá preso lá, mas esse mês ele deveria ter pagado pensão do mesmo jeito. Então se ele tiver preso, ele tem que dar um jeito de pagar a pensão. Sim. Mesmo ele estando preso. Porque assim, ele vai preso pelas 3 últimas parcelas em atraso, né? Mas, e dali pra frente também, entendeu? Então vai aumentando a dívida. Então ele só consegue sair de lá a partir do momento que ele pagou. Meu Deus, é melhor pagarem mesmo. Porque senão como que vai sair da cadeia? Não sai nunca mais. E assim, daí tem, tipo, né, daí os avós também, né, podem pagar pensão. Você falou agora dos avós. Um dia eu vi na internet, você tá aqui, que vai saber me falar melhor. Quando o pai não paga pensão, é responsabilidade dos pais dele pagar? Assim, tem casos que a avó paga, mas assim, a avó paga pro filho não ir preso. Sabe? Essa parte não acho justo, não. Então... Porque daí, né, cada um com seus problemas, né? Infelizmente. Que daí o pai e a mãe vai arcar assumindo. A avó acaba assumindo uma prestação ali, um valor que não seria dela. Mas aí tem mulheres que pedem a pensão pros avós, porque vê que o pai não teve retorno? Sim, tem muito. E a justiça cede? Concede. Eu não acho legal essa parte, não. Essa eu acho que cada um tem que cuidar dos seus problemas. Vamos causar na internet. Doutora, e se o pai pagar só metade da pensão? É válido ou não? Ele continua preso? Ele continua preso, mas assim, né? É feita uma tentativa de acordo, né? Por esse valor. Essa tentativa de acordo, digamos que ele comece a pagar a pensão certinho e pague, sei lá, 20%, sabe? Vá batendo o valor da dívida lá atrás. Então, isso também dá para fazer. Ou ele vem e paga o valor também, né, inteiro lá da dívida. Porque assim, quando vai preso, aí o povo tira dinheiro até entendeu? Vende o carro, vende a mãe, se for preciso, mas ninguém quer ficar lá, né? Você já pegou algum caso que a pessoa vai preso sempre? Ou não, ainda não? Não, eu peguei uma que ele foi, mas depois nunca mais quis ir. Ele ficou muito tempo preso? Não, ficou uns dias só. Daí a família já se mexeu, já tiraram lá, de lá e tá tudo certo. Ô Ju, mas quando o rapaz vai preso, né? O pai vai preso, eles têm uma cela especial que eles ficam ou eles vão? Não. Não tem nada disso? Vai pro presídio normal? Sim. Meu Deus! Então o bagulho é louco mesmo. O quê, Matheus? Tem coluna de férias. Não! É que eu achei que tinha, tipo, algum espaço especial, assim, pra quem dever. Espaço especial, estão esperando lá bem especial. Não, Ju, sabe o que eu achei? Eu achei que tinha algum espaço, assim, só pra quem deve pensão, entendeu? Porque como que vai pôr os caras lá no meio dos criminosos? Hoje a maioria eles às vezes, né, porque o sistema penitenciário tá assim, colocam tornozeleira eletrônica. Mas daí não vai preso. Alguns casos. Então, né, a gente não sabe qual que é a cabeça do juiz ali na hora. Mas quem quer colocar tornozeleira eletrônica? Ninguém. Melhor então, deixa pra lá. Quando fala pra colocar tornozeleira eletrônica, é a mesma coisa falar que tá indo preso. É verdade. Doutora, e o pai que mora no exterior? Como que funciona? Ele continua obrigado a pagar a pensão? Sim, a pensão né, não é vitalícia porque, né, a criança faz ali seus 18, estuda e tal, mas o pai sempre tem que pagar a pensão. Você falou agora sobre vitalícia. E na minha cabeça agora, eu lembrei das crianças da inclusão que precisam da ajuda do responsável pro resto da vida. Sim. Como que conduz quando é por exemplo, um autista que precisa da ajuda do pai e da mãe pro resto da vida? O pai precisa pagar a pensão pro resto da vida? É vitalício? Sim, como que né, essa criança ela vai se tornar um adulto? E quem que vai cuidar dela? Então, agora é uma pergunta minha também, doutora. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho autista e o pai, o filho dela já fez 18 anos e o pai não quer mais pagar pensão, doutora.
Mas ele não tem querer. Ele é obrigado a pagar, então. Ele é. E assim, e não é porque o filho fez 18 anos que o pai pode parar. O filho fez 18 anos hoje e amanhã ele não paga mais pensão. Não, tem que ser ajuizado uma ação, né, para o juiz ver a situação, né, daquele, ó, já é um jovem, né? Então assim, daí o juiz ele, né, ele vai ver um estudo, ele quer ver se aquele jovem ele consegue se manter, né, já na sociedade, se ele não está estudando, se ele não está fazendo faculdade. Aí sim, é feito, né, tipo, o encerramento da pensão, senão... E se o filho estiver fazendo faculdade, o pai continua ajudando? Continua. E ainda, nesse caso, né, tipo, não só na faculdade, mas se ele for um especial, né, uma criança especial, deficiente, o pai vai continuar pagando. Cabe à mãe, né, procurar uma advogada, procurar orientação para que isso seja, né, o direito dele esteja reservado. Com certeza. Doutora, e dívida de pensão, ela prescreve? Não. Não tem como. Olha, é muito difícil, assim, né? Só se for uma dívida muito antiga, mas assim, hoje em dia a dívida não prescreve assim tão fácil. E o pai que não paga, que tá lá preso, se não pagar, não tem acordo, fica lá mesmo. Daí ele vai ficar entrando e saindo, né? Ele sai, fizeram um acordo. Ele sai, não paga, né? De novo o rito de prisão. E ele volta pra lá. Mas, né, acredito que ninguém quer ficar vivendo isso, né? Com certeza. E aquele pai que paga por Pix, precisa descrever que é pensão? Olha, é importante que ele descreva, mas ali ele já consegue, né? Ele já tem o comprovante, ele já consegue comprovar que ele depositou na conta da mãe. Uhum. Então, né, não é assim necessário que ele descreva lá, né, quando ele vai fazer o Pix, que aquele valor é de pensão. Sim. Doutora, vamos falar um pouquinho da guarda compartilhada? Vamos. A guarda compartilhada significa que o pai não precisa pagar pensão? Não existe isso. Como que funciona a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela só é compartilhada as responsabilidades. Né? A criança tem um lar fixo, né? Digamos assim, a criança tem um lar fixo lá, que ela tem como... que é o lar dela. Vai viver com a mãe, né? A casa da mãe é o lar de referência. Mas, porém, o pai leva na escola, né, uma semana, na outra semana é a mãe que leva, o pai busca. Então, eles compartilham somente os afazeres, a rotina da criança. Mas a criança, na casa da mãe, ela vai ter que ter luz, vai ter que ter água, né? Vai ter que pagar o aluguel, vai ter que comer. Então, não tem como tirar isso daí da mãe, né? Tirar esse valor de pensão. Doutora, e quando a mãe impede o pai de ver a criança porque o pai não tá pagando a pensão? Isso pode ou não pode? Olha, aí são duas situações diferentes, né? Não tem como... É como se o pai não paga a pensão, ele não pode ver. Né? Não tem como. É duas situações diferentes. Então, mesmo se ele não estiver pagando, ainda ele pode ver a criança. E o pai pode deixar de pagar porque não consegue ver o filho? Também não. É a mesma situação. É a mesma situação. Mesma situação. Que, um direito não tira o outro, não isenta o outro, né? Às vezes, eu acho que o filho fica naquele meio ali porque é uma guerra entre o pai e a mãe mesmo, né? Que não foi curada, você não acha? Sim. A maioria dos teus casos é mais isso ou né? Ou você acha que não? Mas hoje em dia a maioria, sabe? A maioria, assim, é isso. Eles brigam entre si, e daí a criança fica ali no meio, né? Tipo, fica... no caso, ela fica ali no meio da briga. Sim. E, assim, a minha diferença com o pai, ela tem que ser longe da criança. Não tô Com falando que certeza. você não precisa amar ele, tá? Não precisa. Sim. Mas na frente da criança tem um relacionamento de respeito. Você não precisa gostar dele. Com certeza. Né? A criança, ela não precisa absorver aquela briga ali entre pai e mãe. Sim. Ju, a gente falando dessas brigas todas, alienação parental, ela ainda acontece muito? Acontece, mas assim, tudo tem que ter cautela na alienação parental, porque hoje qualquer coisa é alienação parental. Algum exemplo, assim, pra nós? Ela não me deixa ver. Isso o pai sempre, né, Aham. em pensão. Eu quero alienação parental porque ela não me deixa ver. Ele não vai porque ele não quer. Primeiro, né? Ele não vai, e daí ele quer falar que a mulher faz alienação parental. Daí ela tem lá, ela coloca lá print, fulano tá te esperando, ele não apareceu. No outro final de semana, fulano tá pronto, se você puder passar, e ele também não aparece. Daí a alienação parental é da mãe, Sim. sabe? Não tem, então,
tem que ser muito... Isso tem que ser muito estudado, sabe? Para ir para frente, para gerar alguma coisa assim no judiciário. Sim. Você falou agora né, que vi na mensagem, tá aqui esperando e não vem. Expor os filhos nas redes sociais pode prejudicar o processo? Porque hoje o que a gente vê muito, Ju? Eu sigo algumas pessoas e eu já vi algumas que postam, tipo, filho com a mochilinha. Olha aqui, ó, tava esperando até agora e não apareceu. Eu, particularmente, não acho legal porque você tá expondo o teu filho ali, que expondo ao ridículo, né? Vamos falar a verdade. Porque a criança não tem nada a ver com isso. Isso é um problema de 2 adultos. Isso pode prejudicar? Pode, né? Pode prejudicar. A outra pessoa pode usar aquilo ali num processo contra você. Porque, como você disse, tá expondo a criança ao ridículo. Sim. Né? Eu acho assim, o que acontece dentro da tua casa, porque hoje o povo perdeu a linha da internet, né? Sim. Então, eles postam muita coisa ali que acaba prejudicando um processo facilmente. Sim, e querendo ou não, esse momento que quando a criança fica esperando e o pai não vem ou a mãe não vem, é triste pra criança, né, doutora? Sim. E daí você vai lá e expõe na internet, né? Expõe o teu filho ali na internet. Eu acho que não é legal. Porque a mãe fica com raiva e dela acaba agindo no impulso. Sim. Né? Então, eu também sou feita de carne, de osso. Claro. Eu também, às vezes, tenho umas coisas que eu fico com raiva, mas na frente da minha filha eu tento respirar, contar até 1999 e, né, não explodir na frente dela. Com certeza. E o filho, ele pode decidir com quem ele quer morar? Com a mãe ou com o pai? A criança, ela não tem esse poder de decisão mesmo, né? Ela já tendo uma maturidade, conta muito o que ela quer, né? O que ela fala pro juiz, mas assim, não é aquilo ali que vai determinar. Mas o juiz conversa com a criança quando ela tem uma certa idade ou não? Sim, já foi uma criança mais madura, né? Vamos dizer assim, 10, 11 anos já é ok falar com o juiz? Sim, sim. Eu achava que tinha de ser, tipo, com 15, 16. Não, então. Não. É legal. E é legal o juiz também poder escutar a criança, né, doutora? Sim, sim. Na verdade, quando a criança é pequena, eles fazem um estudo psicossocial. Para saber se não existe alienação parental ali, né? O que a criança sente, se o pai é um pai presente mesmo, como ele diz. Porque com a criança não tem como mentir. Sim. Uma criança, ela não tem né, tipo, isso de mentir, de contar mentira ali né, na justiça. Como, né, o genitor sempre tem. E a criança não. Então, né, quem vai conduzir ali esse estudo, que são psicólogas, né, que estudaram para isso daí, aí elas conseguem levar ali a linha do pensamento da criança e chegar numa conclusão, se realmente esse pai, ele é presente ou não é presente, né? Entendi. Doutora, e quando que a mãe pode pedir aumento de pensão? Quando a situação financeira do pai muda ou quando, né, as necessidades da criança mudam. A criança estudava numa escola, mas essa escola vai só o ensino fundamental. Ela está indo para o ensino médio agora. Lá, o valor é maior de pensão, né? De pensão, um valor maior de mensalidade. Sim. Então, o que né, a mãe pode fazer? Pode ajuizar uma ação e pedir a revisão desse valor. E o pai, quando ele pode pedir a redução? Quando, se for o pai que paga, quando ele perdeu o emprego, ele foi recolocado no emprego, mas num valor de salário menor. Doutora, você atende muita gente, mas tem alguns pais que te procuram, que Sim. geralmente ficam com a criança e com a mãe? Sim. Que a criança visita a mãe? Tem muitos casos assim? Sim. Não é muitos, né? Tipo, porcentagem é muito pouco, mas assim, existe ainda. Eu conheço gente que fica com o filho e que vai ver a mãe nos finais de semana. Assim, que a gente, quando fala em pensão alimentícia, sempre lembra da mãe, né? Sim. Da mãe e do pai. Mas assim, isso não é E regra. é bom lembrar que não, né? Isso não é regra, então tem pais, sim, que realmente fazem o papel mesmo de pai, criam aquela criança e a criança vai final de semana para a mãe. E também tem mãe que não paga pensão, tem mãe que não quer ver a criança. Tem mãe que vai presa por pensão? Olha, tem, mas eu ainda nunca peguei pegou, um caso. Mas tem. Sim, tem. Porque a regra, a justiça é pra todos, Pra né? todos. Independente se é homem ou mulher, mas Exatamente. infelizmente é mais homens que acabam entrando nessas perguntas que a gente tá fazendo hoje, né, Ju?
Quem recebe Bolsa Família, doutora, perde o direito da pensão? Não, de forma nenhuma. Continua Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Porque a pensão é para criança. Então, se a mãe recebe pela criança, né? O Bolsa Família, mas a pensão também é para criança. Então, o pai não pode falar, já que você recebe Bolsa Família, eu vou pagar menos. Não, isso não existe. O valor que é dele, ele tem que pagar. Doutora, e quais documentos uma mãe deve levar para a primeira consulta com você? Olhe, eu preciso, né, para a gente fazer um estudo ali meio que rápido numa consulta, eu preciso saber o que o pai paga, se ele paga, eu preciso saber da vida do pai, então, documentos pessoais da mãe, documento da criança, os dados do pai, né, que eu preciso encontrar esse pai, onde que eu encontro, onde que ele trabalha, se ele trabalha registrado, se não, e uma planilha com todos os gastos da casa. Né, aqueles gastos que a gente comentou lá no começo. Água, luz, internet, né, a compra do mês, escola, plano de saúde, tudo que envolver a criança pode levar nessa planilha. Ô Ju, a gente conversou aqui sobre que vocês fazem toda aquela pesquisa para saber quanto que o pai ganha ou não. E a pessoa, por exemplo, que é Uber, como que faz? A gente para cobrar pensão? A gente dá para oficiar a Uber, né, para pegar o histórico dele. Ah, vocês... Tem como a gente pedir isso pro juiz. A gente pede pro juiz para oficiar, para ter o histórico do pai. Pro iFood. A gente também, né, pede pro juiz oficiar se o pai não quiser entregar, né? Então, se não o pai, tem pra onde correr, né? Se o pai não quiser entregar por livre e espontânea vontade, a gente dá um jeito. E qual que é a principal informação que toda mãe precisa conhecer antes de aceitar qualquer acordo de pensão? Ela precisa saber a realidade da casa dela, né? Ela precisa saber a realidade dos gastos desse filho. E como eu disse, um acordo de boca, ele nunca é um bom acordo. Porque um acordo de boca, ele não existe. Então, não tem como eu ir ajuizar uma ação pedindo um acordo que eu fiz de boca, eu quero receber 2 anos para trás. Não tem como. É dali para frente. Doutora, a gente vê hoje nas redes sociais que o pessoal joga, ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro com apostas, por exemplo, esportiva ou jogos online, precisa declarar a renda? Tudo que é ganho, a criança ela tem direito. Não tem pra onde fugir, então. Não tem. Então, o pai que pensa que tá determinado por lei, você tem que pagar tanto, e no mês ganhou a mais que aquilo, o pai tem que pagar. O correto seria, né? Mas você acha que vai fazer isso? Não vai, né? Não ele tem... vai pagar lá o que o juiz determinou e ponto. Né? Mas pode ter aí, existir que foge à regra, que, né, eu ganhei mais, então vou ajudar o meu filho a mais esse mês. Tem pai que é consciente também, né? Que sabe que aquele dinheiro é para criança. Então, se for um bom pai, um pai que seja presente na vida da criança, ele pode pensar um pouquinho melhor. E o pai que recebe um valor alto, não significa também que ele vai ter que pagar uma pensão alta. Não. Aí vai da proporcionalidade. Quanto que essa criança gasta no mês? Quanto que essa criança precisa para ela viver bem? Uhum. Porque, assim, a criança, ela tem que ter o mesmo padrão de vida do pai. Sim. Né? Então, não adianta o pai ganha lá os seus 50 mil reais e a criança estuda em escola pública, né? Tipo, ela não acompanha a vida do pai. Sim. Não, então essa criança ela tem que ter o mesmo padrão de vida do pai. Então, se o pai ganha 50 mil, pode-se, né? Pode-se pagar uma escola para ela, pode-se pagar um inglês, pode-se pagar cursos extracurriculares. Com certeza. Ela pode morar numa casa melhor com a mãe, mesmo que seja com a mãe, que quem cria ela é a mãe, pode morar numa casa melhor. Apesar que tem muita gente que hoje em dia, tipo, vive bem e daí faz um escândalo para pagar pensão, né, doutora? Exatamente. É como eu te disse, quando chega na frente do juiz para pensão, é um pobre coitado. Não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para nada. E assim, isso eu te afirmo por experiência própria. Porque eu também recebo pensão, né? Sim. Eu não. Minha filha recebe pensão. Filha. Meu Deus, é uma choradeira que eu penso, começou. E eu já vi várias vezes na internet, eu vejo alguns pais, né, que comentam que daí eu acho engraçado, né, que para mexer
Falou de pensão, mexe com todos os seres, né? E daí, às vezes, você vai ver... Eu vou ler os comentários, né? Daí a pessoa tá lá escrevendo assim... Ah, eu pago a pensão e gasta tudo no salão. Ah, eu pago a pensão que gasta pra você... com a mãe da minha filha que gasta tudo. Daí você vai ver a pessoa paga R$400 de pensão. A mãe vai fazer o quê com esse dinheiro, Ju? Não faz nada. Exatamente. É o dinheiro da padaria. Com R$400, o que você leva no mercado? Nada. Você sai com a sacola na mão, não precisa nem de carrinho, mas hoje em dia, você já sai com a sacola na mão que você consegue carregar. Imagine, R$400 dá o quê? Dá 12, 13 reais por dia para uma criança? Sim. O pai consegue viver com 13 reais por dia? Não tem base, não. Doutora, qual mensagem a doutora quer deixar aqui para as mães que sustentam os filhos sozinhas? Olha, a mensagem é que não tenham medo, não tenham vergonha de ir atrás do direito dos filhos, né, de vocês. Porque assim, vão falar que você... é porque você ainda gosta do pai, por isso que você inferniza. Não tenham vergonha, porque quem tem que ter vergonha não é a mãe. Né? Não é a mãe que tem que ter vergonha, porque o papel dela tá fazendo. Quem tem que ter vergonha é o pai. Sim. Né? Que fez lá um serzinho e deixa o serzinho lá à mercê e vai curtir a vida dele, vai cuidar da vida dele. Doutora, e muitas mulheres têm vergonha de cobrar uma pensão? Daí como que você conduz ali? Porque eu acredito que muitas vão te procurar para pedir ajuda, mas acabam ficando com vergonha da família ou da família do pai para pedir essa pensão. Como que você ajuda essa mulher? Gente, eu tenho sempre uma conversa, né? Na transparência sempre com os meus clientes. E nesse caso aí, eu falo, olha, eu sou uma conhecedora de causa. Eu também sou uma mãe. Eu também, né, lutei por uma pensão durante 5 anos. Muito tempo. Então, mas assim, e deixa que os outros pensem o que eles quiserem. Deixa que a outra esposa pense o que quiser, a mãe, né, do marido, do ex-marido pense o que quiser, os irmãos. Deixe que pensem o que quiser. O importante é o filho dentro de casa, ele estando seguro, ele estando, né, num lar saudável. Isso que é o importante. A gente tem que pensar nos filhos, a gente tem que pensar em quem fica, não em quem foi embora. Você falou agora que você lutou 5 anos pela pensão da sua filha. Isso. Esses 5 anos, o pai da tua filha pagava a pensão ou era uma luta constante? Não, né? Ele é um funcionário público, então sempre o desconto ia, né? Vai direto na folha de pagamento, cai na minha conta, tudo certinho. Mas sempre chorando miséria, né? Sempre chorando, porque era um pobre coitado, porque não... E eu não falei, não, vamos até o fim. Sim. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quando o juiz falou, eu falei, eu preciso de tanto para minha filha viver bem aqui, porque o pai ganha X, então eu preciso desse valor. Não, porque eu não posso pagar isso. E o juiz, se vocês não entrarem num acordo, eu vou ter que decidir. Eu não conheço a criança, eu vou ter que decidir. Eu falei, pois então o senhor decida. Tem todos os gastos da minha filha aí. Eu faço o trabalho sozinha. E olha o que eu falei para o juiz, eu lembro até hoje. Eu falei, doutor, sabe o que é essa situação aqui? É quando um faz o trabalho e o outro vem apresentar junto, ele só segura o cartaz. Essa é a função dele, ele só segura o cartaz, porque o trabalho aqui é todo meu. Querendo ou não, o trabalho realmente é todo da mãe, né, doutora? Todo da mãe, a maioria é da mãe. Doutora, a gente vê muito casos também que a mãe sai de um relacionamento que é com agressão, né? Agressão verbal, física. E a mãe, por si só, não quer ter a relação com o pai e opta não pedir pensão, não ver o pai, a criança não vê o pai também não quer ver a criança e cada um segue seu rumo. Essa mãe tem o direito de tirar o nome do pai da criança quando a criança não tem mais esse contato e nem reconhece mais aquele sobrenome? Tem, hoje em dia tem. Mas assim... eu nunca aconselho isso, sabe? Porque assim, ele vai ser pai, brigou você e o marido lá. A criança sempre vai ter um pai. E sempre vai ter uma mãe. Eu tive um caso parecido, né? Que a mãe, eles se divorciaram por briga, por agressão. No começo foi muito difícil, mas depois assim... A mãe, ela tem que tentar passar um pano em cima daquilo e levar aquela... pro melhor daquela criança. Mas e quando o pai não quer ver essa criança, não quer conviver com aquela criança?
E aí pode ser tirado o nome dele tranquilamente, né? Hoje em dia o juiz aceita, mas assim, existem muitos outros casos antes de ser tão radical, sabe? Porque assim, às vezes vai fazer falta para essa criança lá na frente. Sim. Então assim, hoje dá para cobrar indenização do pai, né, sobre o sócio, né, um afetivo. Então dá para cobrar do pai uma indenização lá por ele não estar presente. Então, tem muita coisa que dá para fazer. Sempre envolvendo dinheiro, infelizmente, né? O dinheiro não vai pagar né? Aquele período que ele perdeu. Mas, assim, é um jeito de mostrar, às vezes, para o pai que, olha, você deixou um filho aqui. Né? Não, nada muda. Apesar que, olha, eu vou dar minha opinião. Eu acho que... isso eu tô falando por mim, não, né? Cada um tem sua opinião. Mas eu acho que minha paz não tem preço. Então, se eu vejo que tá tirando minha paz, eu acho que eu ia abrir mão também. Mas eu acho que vai muito de cada mulher, né, Ju? Sim, mas Porque você querer forçar o cara lá a ver a criança que ele não quer ver. Então, mas isso é tão triste pra criança. Mas isso que eu te disse. O juiz, ele não pode... Você não pode forçar ele. Mas a pensão ele tem que pagar. Entendeu? Não quer ver, não venha, não liga, não faz nada. A pensão caindo lá para o teu filho ter uma vida digna, entendeu? Uma vida legal, uma vida que você consiga proporcionar lazer para ele. Tá tudo certo. Se ele não quer aparecer, dê graças a Deus. Verdade. Ju, deixa um recado aqui pras mães que estão passando por dificuldade. Dá um recado, você como advogada mesmo, como mulher, como você já passou por isso, deixa um recado, uma mensagem para as mães que estão, para as mulheres que estão acompanhando. Tá, o que eu quero deixar aqui de recado para elas é assim, ajuizem, nem que seja um acordo verbal. Se for um acordo verbal, vamos colocar esse acordo no papel, tem como fazer isso, a gente faz um acordo na justiça, entendeu? Não precisa ser verbal. Paga quando quer. Se o acordo está na justiça, foi feito um acordo lá, ajuizado, esse acordo ele é válido uma decisão judicial. Sim. Entendeu? Mesmo que foi comum um acordo dos dois. Então, se o pai deixar de pagar, ele pode ir lá, pode ajuizar essa ação e executar o valor, né, das parcelas atrasadas. Então, nunca façam nada de boca. Esse é sempre procurar uma advogada. Sempre. Né? Eu não consigo pagar uma advogada. Procure a defensoria pública, vá atrás do direito dos teus filhos. Sim. Porque se você não pensar no teu filho, às vezes o pai não vai pensar. Verdade. Então, né, a mãe, vamos colocar a mão na consciência e vamos atrás do que é direito do filho. Ju, doutora Juliana, tem 2 perguntas que todo mundo que passa por cá tem que responder. A gente mandou fazer uma caneca pra você tomar o seu café. E se você vai ganhar a caneca, você responder certinho. Tá preparada? Preparadíssima. Então vamos para a primeira pergunta. Aqui em São José dos Pinhais, nós temos o Aeroporto Internacional Afonso Pena. O aeroporto é de São José dos Pinhais ou é de Curitiba? É de São José dos Pinhais. Ele fica onde? Em São José dos Pinhais. Agora vamos para a segunda pergunta, Ju. Café com açúcar ou café sem açúcar? Café sem açúcar. Ju, a gente fez com muito carinho pra você não esquecer da gente. Toma o teu café sem açúcar e marca um arroba lá pra gente, né? Paga um arroba pra gente, né? Ajuda o pessoal aqui do Café Sem Açúcar. Dá a mão aqui, quero te agradecer. Ju, você é maravilhosa, te admiro, te acho você uma mulher incrível, forte, divertida. Eu tenho o maior carinho e respeito e admiração por ti, Ju. Gratidão por ter dado o que você tem de mais valioso, que é teu tempo, e vir aqui tirar todas as dúvidas das mulheres em casa. Foi um prazer, Ju, tá aqui com você ainda, foi um prazer. E o que eu puder ajudar, como eu disse, né, eu quero ser luz, mesmo sendo essa a minha profissão, que eu seja luz na vida das pessoas, e se a gente puder levar informação para frente, com certeza, né, para que essas mães não sofram tanto, tá de bom tamanho. A gente já fez muita coisa aí. Vamos deixar suas redes sociais, doutora? Pra quem ainda não te segue no Instagram, qual que é o arroba? É julianaadam.adv. Isso aí. Gratidão, Ju. Deus abençoe muito sua vida. Ju, você vamos marcar já uma próxima pra você vir até aqui. Vamos. Vamos fazer ao vivo o próximo. Vamos. E o pessoal de casa, gratidão. E eu espero vocês quarta-feira que vem no canal do YouTube. Tchau! Que